Sétimo ano, bom dia. Aqui quem fala é a professora Thalita, de Ciências. Eu e a professora Daniela preparamos essa aula para vocês, essa videoaula, com o tema de placas tectônicas e deriva continental e fenômenos naturais, terremotos, tsunamis e vulcões. A gente está vivendo tempos esquisitos, tempos diferentes e estamos fazendo todo o possível para que o aprendizado de vocês não pare. Dito isso, estamos tentando nos adaptar, estamos tentando fazer um novo sistema. Nesse momento, vocês estão recebendo um texto, essa videoaula e alguns exercícios para a gente poder trabalhar esse assunto que era tema de vocês desse ano. Vocês estão num período de adaptação e a gente também, para conseguir trabalhar com todo esse novo sistema. Então eu peço desculpas de antemão se tiver alguma encrenca aqui, ok? E a videoaula é uma ferramenta nova, se é que você ainda não usava essa ferramenta, assistindo alguma videoaula no YouTube, alguma coisa assim, mas use, aproveite do jeito que seja melhor para você. No caso da videoaula, pausa, volta o vídeo, assiste de novo, aproveita para você ter essa ferramenta e poder usar ela para o seu aprendizado. E o que a gente vai estudar nessa aula? Quando você olhou no Mapamundi, você já reparou que, olhando aqui a costa da América do Sul e a costa da África, lembrando, a gente está aqui nessa bolinha azul, ó, em São Roque. Quando a gente olha aqui essas duas costas dos continentes, parece que elas se encaixam, parece que dá para você encaixar uma na outra como se fossem peças de Lego. Por que isso acontece? E terremotos, vulcões, tsunamis, você sabe como que eles ocorrem? Por que eles ocorrem? E eu não sei se é o seu caso, mas algumas pessoas daqui da cidade sentiram um abalo sísmico aqui em São Roque no meio agora do mês de abril. Por que aconteceu? O que foi isso? Foi um terremoto de verdade? É isso que a gente vai estudar nessa aula. Relembrando de conteúdo do 6º ano, sobre as camadas da Terra. Quando a gente olha para o interior da Terra, a gente entende que o planeta tem diferentes regiões que a gente pode determinar como camadas, cada uma com a sua característica. A camada mais superficial, que é onde nós estamos, bem na superfície do planeta, é a crosta terrestre. É a camada mais fina, tem entre 10 e 70 quilômetros, até o meio da Terra são mais de 6.000 quilômetros. Então a crosta é realmente só uma casquinha de ovo em volta do planeta. O manto é a camada intermediária, que, ao contrário da crosta, que é feita de rocha sólida, o manto é feito de rocha em temperatura extremamente alta, que a rocha não está sólida, ela está viscosa. Essa substância a gente chama de magma. Uma vez que o magma consiga subir para a superfície, a gente passa a chamar ele de lava. E a camada interna da Terra a gente chama de núcleo. É a camada com as maiores temperaturas, mais de 1000 graus, e com as maiores pressões. E a partir de agora, toda vez que a gente falar de litosfera, a gente está falando da crosta e da parte superior do manto. Os continentes, os oceanos, as ilhas, estão todos apoiados na litosfera. E como que a litosfera é? A litosfera ela é dividida em diferentes placas, que a gente chama de placas tectônicas. Então ela é toda quebradinha em diferentes placas que interagem entre si, porque vão se batendo umas nas outras. As placas tectônicas elas estão em constante e em lento movimento. E por que isso acontece? Por que essas placas tectônicas da superfície ficam em movimento? Porque elas estão flutuando em cima desse manto viscoso da Terra. O material do manto está em constante movimento de convecção. O mesmo movimento, por exemplo, de água fervendo numa panela. A água esquenta embaixo, no metal da panela. Essa água quente sobe, ela esfria na superfície e acaba descendo de novo essa água um pouquinho mais fria. O manto acaba fazendo esse mesmo movimento, ficando mais quente perto do núcleo e subindo, ficando mais frio, descendo de novo e fazendo esse movimento. As placas tectônicas acabam funcionando parecido com uma gotinha de óleo, com alguma coisa que esteja flutuando na água fervendo. Que você vê todas essas coisinhas flutuando, se mexendo, se juntando, se separando. É mais ou menos a mesma ideia com a movimentação das placas tectônicas. Esse movimento das placas pode levar a diferentes limites, a diferentes movimentos nas áreas em que as placas interagem entre si, os limites das placas tectônicas. E eles podem ser principalmente de 3 tipos: divergentes, transformantes e convergentes. Os limites divergentes são limites onde as placas estão em afastamento. Elas estão ficando cada vez mais distantes uma da outra. E
Em um limite divergente, o magma que está lá embaixo vai subindo nessa região de afastamento e leva à formação de dorsais, que são montanhas submarinas, são cadeias de montanhas de cristas submarinas. A gente consegue ver uma dorsal oceânica aqui, ó, bem no meio do Oceano Atlântico, entre a América do Sul e a África, que é uma região de um limite divergente. A gente tem também o limite transformante. É um limite no qual as placas estão em deslizamento lateral. Uma está deslizando em relação à outra. Isso leva à formação de falhas, que nem aqui nessa imagem, a falha de San Andreas, que está na Califórnia, nos Estados Unidos. O terceiro limite é o limite convergente. É o limite em que as placas estão em colisão. Elas estão em choque uma contra a outra. Uma das placas pode afundar em direção ao manto, nesse limite, ou essas duas placas podem se dobrar uma sobre a outra, levando a um acúmulo que leva à formação de cordilheiras, de cadeias de montanhas. Aqui na imagem de satélite, a gente está mostrando a Cordilheira dos Andes, que fica aqui perto. E aqui é uma imagem de avião, de toda essa cadeia gigantesca de montanhas aqui do lado. Lembrando, a maior montanha do mundo, o Monte Everest, fica na Cordilheira do Himalaia, na Ásia, que também fica no limite convergente. Toda essa ideia do movimento das placas tectônicas está envolvida na teoria da deriva continental. Essa teoria foi desenvolvida por esse cientista alemão Alfred Wegener, que propôs que, há 300 milhões de anos, todos os continentes que a gente tem hoje eles estariam juntos em um único continente, chamado de Pangeia, e um superoceano em volta, que a gente chamaria de Pantalassa. Com o movimento das placas tectônicas, com o passar de milhões e milhões de anos, os continentes foram se separando, a distribuição deles foi se modificando, até que chegasse no formato atual, e que, com o passar de milhões de anos, também vai se modificar. Quais são as evidências científicas que suportam a teoria da deriva continental? Uma delas, o formato dos continentes, que a gente falou lá no começo, de várias regiões de continentes parecerem se encaixar entre si, indicando que em algum momento elas estavam juntas. A distribuição também de rochas e minerais e de fósseis, ou seja, amostras de seres vivos que existiram no passado. Você encontra fósseis de seres vivos de uma mesma espécie ocorrendo em uma região que hoje em dia é muito afastada, mas é um ser vivo que não conseguiria atravessar o oceano. Isso indica que em algum momento essas regiões aqui, ó, seriam uma região só e não separadas em diferentes continentes. São mais evidências que foram encontradas no passado e vêm sendo encontradas até hoje, ajudando a reforçar essa teoria. Uma das consequências de toda essa movimentação são os terremotos. Os terremotos, também chamados de sismos, de abalos sísmicos, eles são um tremor na crosta terrestre, em geral provocado justamente por causa dessa interação entre as placas tectônicas. Essa interação entre as placas tectônicas acaba levando a um acúmulo de energia e, quando essa energia é liberada, ela leva a essas vibrações que são os terremotos. Quando a gente fala de um terremoto, você pode ouvir falar dos termos hipocentro, que é bem o centro de onde essa energia foi liberada, lá dentro da Terra. Quando a gente traça até a superfície, essa direção, a gente vai encontrar o ponto que a gente chama de epicentro do terremoto. Dá uma comparadinha desse mapa que a gente está usando com o mapa dos terremotos, dos epicentros de terremoto, dos anos 60 até 1998. A maior parte dos terremotos que aconteceram durante todo esse período são justamente nos limites de placas tectônicas, são nas regiões de atrito, nas regiões que essas placas estão interagindo. E como que a gente mede um terremoto? Um terremoto pode ser medido, por exemplo, pode ser detectado e medido com um equipamento chamado sismógrafo, que consegue detectar, por causa de uma mola que tenha nele, presa num pêndulo, se esse sismógrafo sofre alguma vibração por causa do solo, essa mola vai se movimentar e esse pêndulo está marcando linhas num papel. Se ele sofre alguma vibração, você vai ver ondas marcadas nesse papel que está se movimentando. O formato dessas ondas, a quantidade dessas ondas pode fazer a gente entender como que aquele abalo está se comportando. E existem diferentes medidas para conseguir analisar um terremoto. Existem medidas da magnitude, da energia liberada, e também existem as medidas da intensidade destrutiva de um terremoto. Você também vai ouvir sobre a escala Richter.
na sua vida em diferentes notícias sobre terremoto, um terremoto de tantos graus na escala Richter, significa que ponto dessa escala que mede a capacidade destrutiva de um terremoto que esse terremoto está. Quanto mais alto o valor, maior a capacidade destrutiva daquele terremoto. E quando acontece um terremoto abaixo do oceano, ou seja, ao invés de estar embaixo de uma massa de terra, acontecer embaixo de uma massa de água, você tem um tsunami, você tem a formação de um maremoto. Uma vez que você tenha, dá uma olhada aqui no esquema, uma vez que você tenha um abalo embaixo de uma massa de oceano, é como se você desse uma pancada embaixo de um balde, embaixo de um copo com água. Se você faz isso, você movimenta toda aquela massa de água em cima e você leva a formação de ondas lá em cima. Isso é a ideia por trás de um tsunami. Essa grande massa de água se desloca muito rápido, mas sem grande amplitude de ondas dentro do mar. Quanto mais perto ela vai chegando da costa, mais lenta, mas ao mesmo tempo mais alta vai ficando essa onda. E é uma massa de água muito grande, que pode ser muito perigosa e causar muitos danos em regiões de encosta. E os vulcões? Quando acontece a movimentação das placas tectônicas, quando acontece alguma falha geológica, existe a possibilidade do magma subir para a superfície. Esse magma, gases e partículas, eles se acumulam numa região chamada câmara magmática. Conforme o magma vai subindo pelos caminhos que ele tem, que são chamados de chaminés, esse magma subindo para a superfície passa a se chamar de lava, e essa lava pode ir se solidificando e formando uma rocha. Toda essa rocha pode ir formando o cone do vulcão. Uma vez que aconteça o aumento da pressão aqui na câmara magmática, você pode ter a liberação com alta pressão, com alta força desse magma e de gases, de partículas, de rochas. Isso é erupção vulcânica. Durante uma erupção vulcânica, além da liberação da lava, pode acontecer a liberação dessa nuvem, que pode ser muito grande e muito poderosa, de cinzas, de gases, também em altíssima temperatura, assim como a lava, e que pode causar muitos danos. Ao mesmo tempo, toda essa liberação de cinzas e gases de vulcões faz com que a terra em volta de um vulcão seja muito fértil. Por isso que existem pessoas e populações que vivem em regiões de vulcão, porque tem alguns vulcões que são ativos, que têm atividade com grande frequência. Agora tem vulcões que podem passar décadas, centenas, até milhares de anos sem uma erupção. Mas ela pode voltar a acontecer porque essa estrutura ainda existe ali. Aqui dando exemplos para vocês, tanto de erupção com a liberação de lava, como também a liberação de uma nuvem piroclástica. E existem várias erupções famosas, como essa erupção do Monte Unzen no Japão, as erupções do México, as erupções de vulcões havaianos e a erupção do Monte Vesúvio em Pompeia, que também ficou muito famosa na história e pelos artefatos arqueológicos, inclusive das pessoas que pereceram nessa erupção vulcânica. E o Brasil? Por que o Brasil não tem tantos desses fenômenos? Por que não tem vulcão no Brasil? Por que não tem tantos terremotos? Por que a gente não tem tsunamis aqui no Brasil? Dá uma olhada no mapinha aqui que a gente havia dado uma olhada antes. O Brasil está bem no meio da placa sul-americana. Ele está longe de todos os limites da nossa placa tectônica. Então ele não está perto das áreas que têm mais facilidade para ter esses fenômenos. Isso quer dizer que não tenha fenômenos? Não. Pode acontecer. Por exemplo, o que aconteceu nesse mês de abril. Não quer dizer que não possam ter algumas falhas geológicas na placa que possam levar a terremotos. Mas, assim como o que aconteceu nesse mês de abril, terremotos de intensidade mais baixa, que podem até ser sentidos pelas pessoas, mas que não vão causar grandes danos, grandes problemas. Agora é a sua vez. Leia o texto de apoio, se ainda não leu, aproveita para ler. Faça os exercícios, são exercícios tranquilos, alternativos para você poder trabalhar, e bons estudos!